Imagine uma cidade tão próspera que era comparada ao Jardim do Éden. De repente, em uma manhã comum, o céu se incendeia. Não é um vulcão, não é um incêndio comum. É algo que derrete o ferro e transforma tijolos de barro em vidro em milésimos de segundo. Por 4.000 anos, a história de Sodoma e Gomorra foi pregada em púlpitos como um castigo divino e ridicularizada em laboratórios como um mito exagerado. Mas em 2026, a ciência teve que se calar diante de uma evidência física: o vidro de trinitita, encontrado no deserto. Hoje, vamos analisar as provas que ligam a Bíblia à astrofísica moderna. O que realmente aconteceu naquela manhã? Para entender a descoberta, precisamos voltar ao texto de Gênesis 19. A Bíblia descreve cidades prósperas, mas mergulhadas em corrupção. O relato diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo. Mas note um detalhe geográfico importante. A Bíblia situa essas cidades na planície do Jordão, uma área que na época de Abraão era como o Jardim do Senhor. Durante décadas, arqueólogos procuraram Sodoma no sul do Mar Morto sem sucesso, mas o Dr. Stephen Collins decidiu olhar para o norte. Em Tal el-Hammam, ele encontrou uma cidade da Idade do Bronze com muralhas de 12 metros de espessura que foram simplesmente vaporizadas. O que chamou a atenção dos cientistas não foi apenas a destruição, mas a vitrificação. Eles encontraram fragmentos de cerâmica que se transformaram em vidro. Para isso acontecer, a temperatura teria que ultrapassar 2.000 graus Celsius. Nenhum incêndio comum, nem mesmo um vulcão daquela região, conseguiria isso. Pesquisas recentes, publicadas e revisadas, apontam para um airburst, uma explosão aérea cósmica, similar ao evento de Tunguska na Sibéria. Um asteroide teria explodido antes de tocar o solo, criando uma onda de choque térmica que varreu a planície do Jordão a 1.200 km por hora. Isso explica por que as fundações das casas foram arrancadas e por que o sal do Mar Morto foi lançado sobre a terra, tornando-a estéril por séculos, exatamente como a Bíblia descreve o destino daquela região. A ciência está provando o como, mas a Bíblia já havia registrado o quem e o porquê. Para o fiel, a arqueologia não substitui a fé, ela a emoldura. Ver que os detalhes geográficos e os efeitos físicos batem com o relato de Gênesis nos faz questionar: o que mais a história está prestes a nos revelar? Por que ninguém encontrou Sodoma antes? Porque procuravam no sul, mas a Bíblia dá uma coordenada específica, a Kikar, do Jordão, a planície circular. O Dr. Stephen Collins seguiu a pista bíblica como um GPS. Ele encontrou uma cidade que era 10 vezes maior que Jerusalém na época. Mas havia um problema. A cidade parou de existir abruptamente no auge do seu poder. Por que uma civilização tão rica abandonaria tudo por 700 anos? Ao escavar, os arqueólogos encontraram algo bizarro. Uma camada de cinza escuras misturada com fragmentos de ossos humanos pulverizados. Mas o choque veio na análise química. O solo estava saturado de sal, tão salgado que nada crescia ali. Lembra da mulher de Ló que se tornou uma estátua de sal? A ciência encontrou uma explicação física para o sal ter chovido sobre a planície junto com a explosão, tornando a Terra estéril por 7 séculos. O que a ciência acaba de descobrir no Mar Morto não foi fogo. Seria essa a prova final de Gênesis? Por milênios, a história de Sodoma e Gomorra foi tratada por muitos apenas como um mito moralista. Fogo e enxofre caindo do céu, cidades inteiras transformadas em cinzas em questão de segundos. E se eu te dissesse que em 2026, a arqueologia e a física espacial encontraram evidências de que algo terrível e real aconteceu exatamente onde a Bíblia descreve? O que os cientistas descobriram no sítio de Tal el-Hammam não foi apenas fogo, foi algo vindo do espaço que derreteu rochas a temperaturas superiores à superfície do Sol. Prepare-se, porque o que vamos ver hoje muda tudo o que você sabia sobre essa história. Para vitrificar a cerâmica, transformar a argila em vidro, você precisa de mais de 2.000 graus Celsius. Um incêndio de madeira chega a 600 graus Celsius. Nem o ferro fundido alcança essa temperatura em campo aberto. A única explicação científica em 2026 é um meteoro que explodiu a 4 quilômetros de altura. A onda de choque vaporizou a água do Mar Morto, criando uma chuva de sal fervente e fogo.
O relato de Gênesis, que diz que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha, é uma descrição perfeita de quem viu uma explosão atômica natural. Muitos cientistas tentam dizer que foi apenas uma coincidência cósmica, mas como um autor antigo, sem telescópios ou conhecimento de astrofísica, descreveu com tanta precisão os efeitos térmicos e geológicos de um evento desses, a arqueologia bíblica não tenta provar Deus, mas ela prova que quem escreveu a Bíblia estava lá, ou ouviu de quem sobreviveu ao indescritível. Sodoma não é mais apenas uma lição de moral, é um local geográfico com provas térmicas. Se a destruição de Sodoma foi real, o que isso nos diz sobre as outras promessas e alertas da palavra? No próximo vídeo, vamos para a Arábia Saudita ver o monte que foi queimado por Deus. Comente "Eu creio" se você sentiu a força dessa descoberta. Se você gosta de ver a Bíblia ganhando vida através de provas reais, não se esqueça de se inscrever. Este é apenas o primeiro vídeo da nossa série Bíblia Revelada. Corre, não olhe pra trás! O que está acontecendo? Não pare! Vamos! Corre, não olhe pra trás! O que está acontecendo? Não pare! Vamos! No próximo episódio, vamos viajar para a Arábia Saudita. Você sabia que o verdadeiro Monte Sinai pode ter sido encontrado e o seu topo ainda está enegrecido pelo fogo? Você não pode perder. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar essa jornada. Corre, não olhe pra trás! O que está acontecendo? Não